Declaro aberta a 5ª reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Comunicados. Antes de dar início aos nossos trabalhos e como forma de introdução às atividades que hoje começamos a promover, gostaria de trazer a opinião do especialista de Economia, Odail Figueiredo, sobre o panorama da infraestrutura no Brasil. A análise feita é bem marcante, a começar pelo título, O Nó da Infraestrutura. Passo a ler o texto com atualizações por mim inseridas em função da data em que ele foi divulgado. O governo fez mais um movimento para tentar destravar os investimentos em infraestrutura, considerados essenciais para a recuperação do crescimento econômico em 2013. Conforme o Ministério da Fazenda anunciou, a presidenta Dilma Rousseff editou uma medida provisória para permitir que empresas interessadas em assumir concessões de ferrovias e rodovias recebam financiamentos por meio do Programa de Sustentação de Investimentos, o PSI. O que está sendo oferecido aos investidores é um forte subsídio de crédito. Os juros do programa se limitam a 3% anuais e o prazo dos empréstimos pode chegar a 20 anos. Os recursos disponíveis para essa finalidade são do sistema bancário e podem alcançar 15 bilhões de reais. Esse montante corresponde à parcela dos recolhimentos compulsórios sobre depósitos à vista, que as instituições já foram autorizadas a aportar ao PSI, em vez de mantê-los congelados no Banco Central. Mesmo que seja integralmente utilizado, o valor não será suficiente para cobrir todas as necessidades de investimento nas duas modalidades de transporte, mas somado a outras linhas de financiamento disponíveis, é significativo e vai ajudar a reduzir o custo dos projetos. Até agora, o PSI financiava somente a compra de máquinas, equipamentos e planos de modernização tecnológica e de inovação das empresas. Criado em 2009, na órbita do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, o programa não vinha conseguindo, mesmo com condições extremamente favorecidas para os tomadores de crédito, sustentar a taxa de investimentos da economia, até que, em setembro do ano passado, registrava queda por 5 trimestres consecutivos. A falta de confiança na condução da economia e o temor do excesso de intervencionismo estatal já foram apontados como causas do pouco apetite dos empresários. Será diferente com a infraestrutura? Ao mesmo tempo em que criou uma alternativa de financiamento para projetos de logística, o governo suspendeu o leilão de concessões de trechos das BR 040 e 116, que estava marcado para 30 de janeiro último. O Ministério dos Transportes explicou que o adiamento atendeu a um pedido dos investidores, que agora, com a nova linha de crédito, poderão refazer os cálculos sobre a engenharia econômica daqueles projetos. Não foi marcada uma nova data para a licitação. O adiamento é uma notícia ruim, pois mostra que os empresários não estavam convencidos de que tinham pela frente uma boa oportunidade de negócio. Na verdade, há tempos, eles vêm se queixando nos bastidores das condições estabelecidas nos editais de concessão, e não apenas de rodovias e ferrovias. A principal reclamação é que as taxas de retorno, entre 6% e 7% em média, são baixas para dar segurança e investimentos que podem se prolongar por até 30 anos. O governo resiste a elevar as margens. Argumenta que o retorno é compatível com o cenário desenhado no país pela queda de juros e dos rendimentos financeiros. Quer também garantir a chamada modicidade tarifária nos contratos. No caso das rodovias, a cobrança de baixas taxas de pedágio sempre foi um dos principais argumentos usados pelas administrações do Partido dos Trabalhadores desde a era Lula, para justificar sua conversão às privatizações na área da infraestrutura. Além disso, uma alteração nos editais de licitação
teria que passar por análise do Tribunal de Contas da União, o que poderia atrasar ainda mais o programa de concessões, visto como indispensável para o objetivo oficial de fazer a economia crescer 3,5% ao ano. A visão dos investidores, porém, é diferente. Eles alertam que, se quer impulsionar os investimentos, o governo deve começar por garantir bons projetos. E isso quer dizer negócios que ofereçam perspectiva de retorno financeiro maior do que a prevista nos editais, já publicados. Foi o que disse o economista-chefe do Itaú Unibanco, Ilan Goldfein, em conversa com o senhor Deco Bancilon, o economista que já foi diretor do Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso e no início também da gestão Lula, acha que é preciso ter uma postura pragmática nessa questão. O Planalto acredita que conseguirá contornar as resistências aumentando as possibilidades de financiamento das obras, como está fazendo agora, ao entender o alcance do PSI. Para isso, tem procurado convencer os bancos privados a participar com mais apetite de projetos de ampliação e modernização de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias e energia, exatamente os temas constantes do ciclo de audiências desta Comissão de Serviços de Infraestrutura, que hoje estamos dando início e que tem como título Investimento e Gestão, desatando o nó logístico do país. Continuando, então, o texto, a presidente Dilma Rousseff já discutiu esse assunto com os presidentes do Itaú, Roberto Setúbal, do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e com o presidente mundial do Santander, Emílio Botín. Fora as promessas de colaboração de praxe, no entanto, nada garante que os recursos começarão a fluir na medida que o governo pretende, pois se uma empresa candidata a assumir uma concessão considera que terá um retorno baixo e pouco compensador, a mesma lógica vale para o banco que for chamado a financiar o empreendimento. O presidente da empresa de planejamento e logística, Bernardo Figueiredo, deverá ter sentido a reação dos investidores quando de sua viagem ao exterior para apresentar a carteira de projetos do governo brasileiro na área de infraestrutura. Em maio, depois de 5 anos de paralisia, voltarão a ser leiloadas áreas de exploração de petróleo fora do pré-sal. Para junho, estão previstas novas licitações de rodovias. E em agosto, serão as concessões dos aeroportos do Galeão e de Confins. Em setembro, será a vez do trem-bala. A aposta é alta. O segundo comunicado, a Comissão de Serviços de Infraestrutura dá início, no dia de hoje, ao ciclo de audiências públicas intitulado, como já foi dito, Investimento e Gestão, desatando o nó logístico do país, que se estenderá por todo o biênio de 2013-2014. A iniciativa foi aprovada em 27 de fevereiro deste ano por meio do requerimento número 1 de 2013, de autoria desta presidência. O objetivo é coletar depoimentos, análises e informações acerca de propostas setoriais para a infraestrutura, especialmente no que tange à modernização e expansão dos serviços, ao aumento da competitividade, à avaliação da capacidade de crescimento da economia e do bem-estar da população, tendo o investimento e a gestão como chaves para desatar o nó logístico do país. Para tanto, estão convidados renomados especialistas para proferirem suas palestras dentro do modelo de uma série de painéis para cada ciclo de debates envolvendo os principais temas do setor de infraestrutura, quais sejam energia, transporte, aviação civil, água, telecomunicações e temas transversais da infraestrutura. Além dos depoimentos de cada palestrante, as senhoras e os senhores senadores poderão, ao término das apresentações, fazer as indagações e perguntas aos especialistas por 10 minutos, sempre no sistema de posterior réplica e tréplica, no prazo de 5 minutos cada. Observo também que, ao fim de cada ciclo de audiências, ou seja, esgotado cada tema separadamente, a Comissão de Serviços de Infraestrutura publicará, no formato de separata,
um compêndio de todas as apresentações por painéis, bem como dos debates ocorridos e das propostas sugeridas. Finalmente, concluídos todos os painéis e ciclos programados, essas separatas serão unificadas numa só publicação final, para ser divulgada e distribuída a todos os parlamentares, às autoridades e órgãos públicos, às universidades e demais instituições de ensino técnico e ainda às entidades privadas representantes dos segmentos envolvidos com a infraestrutura em geral. Ao todo, serão 6 ciclos setoriais de debates, cada qual com uma série de painéis específicos, realizados quinzenalmente e, eventualmente, para adaptação de agenda, às quartas-feiras, no horário regular da nossa comissão, de acordo com a seguinte programação, em que já está toda definida a do primeiro ciclo. O primeiro ciclo seria, então, abordaria o tema Energia e Desenvolvimento do Brasil. Painel. O assunto, apresentação de assuntos e palestrantes para energia. Palestrante, professor Rogério Cerqueira Leite. No dia de hoje. No dia 27, eletricidade convencional. Assunto, hidroeletricidade. Palestrante, Dr. Albert C.G. de Mello, da CEPEL. Outro item, termoeletricidade. Palestrante, professor Sérgio Bajai, da Unicamp. Energia nuclear, de palestrante, professor Luiz Pinguelli Rosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No dia 1º de abril de 2013, também eletricidade convencional. Assunto, hidroeletricidade e o meio ambiente. Palestrante, professor Mauro Arce, da CESP. Segundo assunto, setor elétrico, oportunidades e ameaças. Palestrante, Dr. Cláudio Salles, do Instituto Ascende Brasil. Terceiro assunto, competitividade e eficiência. Palestrante, professor Dr. Paulo Pedrosa, do Abrace. Esses dois primeiros ciclos, esses dois primeiros assuntos, temas, ou painéis, melhor dizendo, os dois primeiros painéis que acabo de ler, terão como debatedor o professor Secundino Soares Filho, da Unicamp. Isso nós modificamos um pouco, como as senhoras e senhores podem perceber, da última sessão de debates que realizamos em 2009 e 2010 na Comissão de Infraestrutura. Naquela oportunidade, analisávamos os principais nós da questão do desenvolvimento do Brasil baseado na infraestrutura. Nesse agora, nós estamos analisando e encerrando em temas para tentarmos desatar os nós que estejamos encontrando nesses setores. Então, o primeiro setor é o setor de energia, divididos por esses ciclos e por esses painéis. E também a novidade é que estaremos introduzindo um debatedor, sempre um acadêmico, para que ele possa, do ponto de vista técnico, decodificar algumas questões que eventualmente não estejam ao alcance de nós, parlamentares. E nós ficaremos apenas ou se quisermos, né, com a questão da visão política e da visão estratégica dos assuntos que estarão sendo tratados. O terceiro painel será sobre eletricidade alternativa, no dia 15 de abril de 2013, começando com bioeletricidade, tendo como palestrante o professor Isaías Macedo, da Unicamp. A energia eólica, que terá como palestrante a doutora Elbia Mello, presidente da AB Eólica. E o terceiro assunto, solar, veículos elétricos, redes inteligentes, que terá como palestrante o professor Ricardo Rutter, da Universidade Federal de Santa Catarina, tendo esse painel como debatedor o professor Luiz A. Horta,
A. Horta Nogueira, que é da Unifei, Universidade Federal de Itajubá. O quarto painel será sobre combustíveis líquidos e gases, petróleo e gás natural. Os assuntos serão convencional, o combustível convencional, o palestrante, professor Ildo Sauer, da USP, combustível não convencional, palestrante, Dr. Joaquim Francisco de Carvalho, e o terceiro assunto, o pré-sal, cujo palestrante será o Dr. Adriano Pires. Como coordenador desse painel, teremos o Dr. Maurício Tolmasquim, da EPE. E depois, no dia 20 de maio de 2013, o assunto será combustíveis líquidos e gases, biomassa. O primeiro assunto, etanol, fermentação, base na cana, tendo como palestrante o Dr. Manuel Regis Leal, da CTBE. O segundo assunto deste quinto ciclo, etanol segunda geração, também baseado na cana, palestrante Dr. Jaime Fingerut. E o terceiro assunto deste quinto painel, outras tecnologias, pirólise, gasificação, etc., palestrante professor Luiz Cortez, da Unicamp. Esse painel terá como debatedor o professor Dr. Rubens Maciel, da Unicamp. O sexto ciclo, os outros ciclos serão, então, e com esse aqui nós terminamos o primeiro ciclo, que tratará de energia, tema energia. O segundo ciclo terá como tema transportes. O terceiro ciclo terá como tema aviação civil. O quarto ciclo terá como tema água. O quinto ciclo terá como tema telecomunicações. O sexto ciclo terá como tema transversais de infraestrutura. Então, o primeiro ciclo, cujo tema é energia e desenvolvimento no Brasil, esse já está devidamente fechado, com os palestrantes convidados e os assuntos já estabelecidos juntamente com os debatedores. A programação completa desse ciclo será definida à medida que formos recebendo sugestões de subtemas e nomes de palestrantes por parte de integrantes da comissão, como já aconteceu neste primeiro ciclo que acabo de ler. Houve a participação de senhores senadores e senhoras senadoras na sugestão de temas e de nomes para comparecerem como palestrantes, bem como em função das propostas dos especialistas que atuarão como relatores de cada tema ou debatedores. Hoje teremos a audiência preparatória, portanto, do primeiro ciclo, cujo tema é energia, com a presença do Dr. Rogério Cerqueira Leite, professor emérito da Universidade de Campinas, a Unicamp, a quem caberá sugerir a ele, Dr. Rogério, os assuntos e a quantidade de painéis desse tema, bem como a definição dos especialistas. Lembro, contudo, que cada senadora e cada senador integrante desta comissão poderá também sugerir outros subtemas e outros nomes para serem incluídos como palestrantes e debatedores. Ao final deste ciclo de painéis sobre energia, o professor Rogério Cerqueira Leite apresentará um relatório do conteúdo de cada um dos painéis e as propostas apresentadas pelos palestrantes e pelos senadores participantes das audiências, além da conclusão final, que ele achar por bem expor e que será, em seguida, levada à deliberação deste plenário. Aproveito a oportunidade para fazer chegar aos senhores um breve currículo do Dr. Rogério Cerqueira Leite. É engenheiro eletrônico pelo ITA, doutorado em Física pela Universidade de Paris, trabalhou como pesquisador nos laboratórios da Bell de 1962 até 1970.
Lecionou no ITA, na Unicamp e na Universidade de Paris. Foi agraciado com a Comenda da Ordem Nacional do Mérito da França, com a Cátedra da Universidade de Montreal, Canadá, com a Ordem Nacional do Mérito Científico no grau de Grand Cruz e com o título de pesquisador emérito do CNPq. Foi diretor dos Institutos de Física e Artes e coordenador geral das faculdades da Unicamp. É professor emérito desta mesma universidade, da qual foi professor titular de 1970 a 1987. Publicou 80 trabalhos em revistas especializadas, foi editor da Solid State Communications, editada em Oxford, na Inglaterra, de 1974 a 1988, e referee de cerca de 20 revistas internacionais. Obteve cerca de 3.000 citações em revistas científicas de impacto. Foi presidente e criador do Codetec, Companhia de Desenvolvimento Tecnológico, da Ciatec, Companhia de Desenvolvimento do Polo de Alta Tecnologia de Campinas, e de outras empresas que atuam em setores intensivos em tecnologia. Foi vice-presidente executivo da Companhia Paulista de Força e Luz, de 1982 a 1986. É membro do Conselho Editorial da Folha de São Paulo, desde 1978, e escreveu, além de textos técnicos, vários livros sobre assuntos polêmicos, tais como a atuação das multinacionais, o programa nuclear, o nacionalismo, o ensino superior, a transferência de tecnologia. Publicou também livros sobre física dos sólidos, sobre música, sobre riquezas naturais, quartzo, nióbio, álcool, etc., e mais recentemente sobre energia, além de coordenar agora 3 projetos sobre biocombustíveis, com cerca de 200 pesquisadores. É membro do Grupo de Trabalho de Energia da União Internacional de Física Pura e Aplicada, do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, e presidente do Conselho de Administração da ABT-Luz, Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, Centro de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, Centro de Biologia Molecular Estrutural. Feito esses registros, gostaria de convidar inicialmente o professor Luiz Cury, do Conselho Nacional de Educação, convidado desta comissão para comparecer a essa nossa primeira reunião inaugural deste ciclo em que trataremos do tema energia, desenvolvimento para o Brasil, e também convidar o professor emérito da Unicamp, Dr. Rogério Cerqueira Leite, para ambos fazerem parte desta mesa. Sejam vossas senhorias muito bem-vindos à Comissão de Serviços de Infraestrutura. Gostaria, portanto, de passar a palavra agora ao professor emérito da Unicamp, professor Dr. Rogério Cerqueira Leite, para a sua explanação. Tem Vossa Senhoria a palavra. Estão me ouvindo? Tá, muito bem. Nós vamos falar hoje sobre energia.
os senhores vão ter uma série de 16 especialistas em energia que vão detalhar, cada um na sua especialidade, a questão da energia, especificamente para o caso brasileiro. Eu estou aqui simplesmente para dar aos senhores uma pequena introdução ao caso e levantar algumas lebres, saber onde é que deverão ser atiradas as pedras, certo? Então, eu vou começar perguntando o que é energia. Se alguém perguntar o que é energia para um físico, como eu sou um físico, ele vai dizer que não sabe. Se ele disser que sabe, é porque ele não sabe o que é energia, porque ele não é um bom físico, tá certo? Então, se vocês perguntarem para o engenheiro, ele vai dizer, não, energia é algo que é capaz de executar trabalho. Aí vocês perguntam, o que é trabalho? E eles não vão saber o que quer dizer trabalho. Então, essa definição também não é aceitável, certo? Na realidade, nós não sabemos, na sua intimidade, o que é energia. Mas nós sabemos como ela se comporta, como ela se apresenta e sabemos utilizá-la. Também não sabemos produzi-la. A energia que existe na Terra vem toda do Sol e nós sabemos transformar essa energia em outras formas de energia. As várias formas que a própria natureza transformou a energia que vem do Sol, nós sabemos transformá-la, certo? Para que a gente tenha um pouquinho, para despertar um pouquinho a atenção dos senhores para a questão da energia, eu fiz esse pequeno gráfico aqui inicial. Logo ali no começo, vocês vão ver, estão marcados, não sei se dá para ler, eu acho que não, mas eu vou dizer para vocês, certo? Aquela coluna primeira é o gasto de energia por habitante. Energia total, global. A segunda coluna, no Brasil, isso. A segunda coluna é o produto interno bruto do Brasil, a riqueza do brasileiro, per capita também. E a terceira coluna é a população brasileira. Então, nós vemos uma coisa muito interessante. Enquanto a população brasileira mais ou menos passou a ser 2,5 vezes maior, nós vimos que a quantidade o produto interno bruto, em primeiro lugar, cresceu enormemente, aquela segunda coluna, e o consumo de energia também cresceu bastante, né? Isto é, de 1950 até o ano 2000, o brasileiro passou a gastar quase 8 vezes mais energia, na média. Isso é uma coisa realmente impressionante. A natureza do homem não mudou, mas ele mudou completamente a sua maneira de viver. Isso aconteceu, digamos, quando houve duas transformações importantes no Brasil. O aumento da riqueza per capita, enorme, e aí então quem não tem geladeira, compra geladeira, quem não tem automóvel, compra automóvel, etc. Foi se aumentando os gastos com energia por causa do aumento da riqueza. Houve um outro acontecimento importante, que foi a urbanização. Quer dizer, no começo de 1950, as estatísticas variam um pouco, mas cerca de 60% do brasileiro vivia no campo. E hoje é 15%, qualquer coisa, entre 15% e 20%, depende também de quem faz a contabilidade, tá certo? Mas, de qualquer maneira, o Brasil se urbanizou. E o homem na cidade gasta mais energia do que o homem do campo, mesmo porque o homem do campo é mais pobre, o homem do campo não tem tantos recursos para comprar todas as suas as coisas que o homem da cidade tem, né? Televisão, geladeira, etc. Né? Então, houve uma mudança radical no Brasil, né? Felizmente, foi possível acompanhar essa mudança, fornecendo uma certa quantidade de energia, uma energia relativamente satisfatória para o brasileiro. Posso ter a próxima? Isso. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos e o Canadá gastam mais ou menos, isso aqui estou fazendo agora de energia elétrica porque não tinha os dados, mas acompanha mais ou menos paralelamente. Estados Unidos e Canadá
gastam, ou cada americano, cada canadense gasta mais ou menos 1.600 kWh por ano, né? O Japão é menos do que 8.000 kWh por ano. A Espanha é 4.000 kWh por ano e o Brasil é 2.000 kWh por ano, tá certo? Muito bem. Isso, se a gente olhar, o IDH dos Estados Unidos é muito mais elevado que o do Brasil, né? O IDH do Canadá é muito mais elevado que o do Brasil também. Do Japão, também é mais elevado. Tanto mais, é idêntico ao dos Estados Unidos, é o mesmo IDH. Da Espanha, que só utiliza 4.000 kWh por ano, tem um IDH muito próximo daqueles países. O que a gente vê é o seguinte: é importante o gasto de energia elétrica, é um indício de desenvolvimento. O IDH digamos, cresce com os gastos de energia, mas só até um certo ponto, até o ponto em que está a Espanha. Então, o que a gente vê é que, para ter um IDH máximo hoje, uma medida de felicidade, uma medida de bem-estar, basta chegar a 4.000 kWh. Quer dizer, o Brasil, esses dados são um pouco atrasados, alguns anos atrás. O Brasil bastaria ter 4.000 kWh para poder ter o mesmo IDH que tem os países civilizados. Eles são sempre os países mais avançados, né? Industrialmente avançados. Tem um gasto de quilowatt-hora por ano que é entre 4.000 e 5.000 kWh por ano. Nós vemos aí, então, que é importante ter energia, mas os excessos de energia não são necessários. Claro que vão dizer, não, o Canadá gasta mais energia porque tem... o frio é muito grande, tem outros problemas, etc. Mas isso não seria suficiente para justificar esses excessos de gastos do IDH. Então, nós sabemos hoje que o brasileiro, com um aumento de energia, o dobro da energia, basta dobrar a energia. Isso normalmente tem acontecido a cada 15, 20 anos, e é possível perfeitamente dobrar. Vai ter um IDH correspondente bem maior, tá certo? Talvez ele não seja tão eficiente em usar a sua energia como é a Espanha e alguns outros países europeus, como França, por exemplo, mas, de qualquer maneira, com simples, digamos, para chegarmos a um ponto de desenvolvimento ideal do Brasil, não precisamos mais do que dobrar os gastos de energia, mas ainda precisamos avançar muito. Próximo, por favor. Isso aqui é uma tentativa de mostrar como é que acontece o fluxo de energia na Terra. Porque nós falamos muito de energia disso e daquilo, mas é preciso entender que toda energia que nós temos veio do Sol. Ou vem ou já veio. Quando é o petróleo, ela foi acumulada em forma de micro-organismos, de vários tipos de micro-organismos, até que chegou, digamos, milhões de anos depois, a ser utilizado. Mas também veio do Sol. Mas, no dia a dia, o Sol, digamos, entra lá com seus 173, não é isso? Deixa eu ver. É isso. Milhões de quilowatts. Deixa eu ver se é isso mesmo. E aí, digamos, uma parte é refletida, outra parte vira calor, né? E esse calor volta na forma de radiação infravermelho, né? Que a Terra está sempre emitindo radiação infravermelha. E outra parte é acumulada, uma parte pequena acumulada, digamos, nas ondas, ventos e ondas, e depois daquelas energias que nós conhecemos, de maré, energia da maré, energia eólica, etc. Certo? Então, nós não temos tanta escolha assim com as energias. Ou temos as energias que foram acumuladas no passado, ou temos essas essas formas que vêm das marés, essa energia de movimento, certo? Vento, maré, etc. Ou temos biomassa, que é uma forma de acumulação de energia também. Esse é o nosso problema básico, certo? Bom, em seguida,
temos aqui quais são as fontes de energia que nós utilizamos e que nós conhecemos hoje. Os fósseis, né, que são como nós damos muita importância aos vetores de energia, né? Falamos de combustível, de eletricidade e de hidrogênio. São as três formas de energia que nós falamos continuamente. Na realidade, o fóssil não dá diretamente uma energia aproveitável. O que ele faz é ser transformado é uma transformação para dar calor. Para dar calor é uma transformação direta, tá certo? Ou depois tem alguns intermediários, sempre tem intermediários, para dar energia elétrica, energia mecânica, coisa parecida. Sempre que o calor estiver envolvido, há perdas de energia. Sempre que tiver calor, existe, digamos, algumas leis da termodinâmica que diz que nós vamos perder energia. Não há eficiência quando houver calor. É por isso que os motores a combustão não conseguem se aumentar a eficiência muito além dos 30%, 35%, né, dos motores a combustão. Qualquer máquina que seja um conversor de energia, e isso é o que nós sabemos fazer, que envolva calor, vai ser de baixo rendimento. Tá certo? Então, temos os fósseis, depois a biomassa é uma conversão direta, mas também pode dar eletricidade, pode dar um combustível fácil. Para dar eletricidade, né? Ele é uma conversão muito complicada, que envolve muito calor e, portanto, muito coisa, né? A hidráulica é extremamente eficiente justamente porque não envolve calor. Você tem imediatamente a conversão da mecânica para energia elétrica e é muito, digamos, eficiente. O nuclear tem um problema grave porque tem que fazer calor, por isso que as usinas nucleares não têm um rendimento, uma eficiência maior do que 30%. Certo? Muito difícil. Há esquemas para aumentar essa eficiência, mas é muito difícil. Eles têm que se conformar não somente com o problema digamos, de perder a eficiência, mas, antes de tudo, o problema de se livrar desse calor. Esse calor pode ser extremamente difícil de lidar. Aliás, o maior problema das usinas nucleares é se livrar desse calor. Em seguida, nós vemos a biomassa. A energia eólica é uma energia muito eficiente, porque a energia vai diretamente para a eletricidade. Os motores, os geradores são bastante eficientes. Certo? A energia solar vai ser um dia muito eficiente. Hoje não é eficiente por questões tecnológicas. A energia solar ainda é hoje muito cara. Aliás, é bom dizer aqui que houve uma redução de custos na energia solar esses últimos 10 anos, mas isso foi muito mais uma razão comercial. A China quis dominar o mercado e entrou com uma grande, digamos, um sistema de dumping, e hoje as empresas chinesas que estavam envolvidas estão todas indo à falência, etc. Realmente não estão conseguindo manter esses preços, mesmo em contratos já assinados. Etc. Então, eu tenho grande esperança na energia solar, mas ela não vai ser uma solução para daqui a 10 anos ou 20 anos. Há problemas tecnológicos ainda extremamente difíceis, né? Por causa do preço. O preço é caro por causa dos problemas tecnológicos. Né? O preço é bastante caro, a eficiência é baixa, né? É baixa na conversão, né, quântica, que se chama, né? E depois continua cada vez mais com as dificuldades todas depois do material. O material que se deteriora, o semicondutor, etc. Manutenção é cara, não é fácil, etc. Então, todas essas coisas fazem da energia solar uma energia promissora, mas para daqui a 20 anos ou coisa parecida, como grande massa. Claro que a energia solar vai servir para pequenas aplicações, né? Lugares muito distantes, né? Satélite artificial. Isso você não tem outra maneira senão usar energia solar. Mas para
para as grandes massas, grandes aplicações, a energia solar ainda não chegou. A biomassa que eles são, o segundo biomassa ali que o senhor tem. Isso. Tem uma biomassa que vai gerar calor, né? Tem uma biomassa que produz eletricidade diretamente, tem uma biomassa que... Depois vamos entrar em detalhes. Tá? A biomassa que vai gerar calor, que é muito utilizada ainda hoje, né, e que serve para produzir eletricidade, serve, por exemplo, na cogeração nas usinas de açúcar, etc., de produção de álcool, etc. Essa forma de geração de calor é muito conveniente e é muito barata, tá certo? Infelizmente, o Brasil nunca deu muita atenção a isso. A primeira tentativa foi feita já há 30 anos atrás, mas tem sido sempre uma ida e vinda que não tem tido muita sorte. Embora hoje o governo, inclusive o BNDES, tenha programas específicos para cogeração, apesar disso, a biomassa que é usada para isso, a palha da cana ou o bagaço, não tem sido muito bem aproveitada, né? Bom, acho que é por isso a questão do hidrogênio. Se fala muito na conversão, no uso do hidrogênio. Lembrar sempre que o hidrogênio não existe na natureza. Não é, portanto, uma fonte de energia. O hidrogênio é apenas um vetor. Você tem que usar alguma energia para produzi-lo. Ou usa eletricidade, ou pode usar biomassa, pode usar gás natural, por exemplo, alguns fósseis, para produzir o hidrogênio. E depois ele vai ser convertido numa forma de ser utilizado. Ou você usa para produzir eletricidade, e aí usa a energia mecânica, etc. Lembra que a eletricidade não tem também muita aplicação direta, né? Ela é usada para fazer calor ou para fazer, digamos, para produzir energia mecânica. Mas a eletricidade nunca é utilizada por si só, tá certo? Diretamente. A não ser nas cadeiras elétricas lá nos Estados Unidos, aí tem uma utilidade. O que a gente usa, na realidade, é a luz e não é a eletricidade, tá certo? Normalmente. Bom, nós vamos passar para o próximo, por favor. Aqui tem já uma questão de custos, né? A questão do custo de qualquer fonte de energia tem que ser olhado de duas maneiras. Como custo de investimento inicial, que pode ser determinante, e outro como os custos de produção daquele tipo de... Então, eu dividi, então, portanto, os investimentos são ali numa coisa e mostra e compara os preços do investimento para vários tipos de energia. A hidro tem um número médio, que não é... Oi? Tem um número médio que... que é muito vago, porque na realidade vai depender de da morfologia completa do local que for feito o aproveitamento. Tem lugares em que se pode fazer uma barreira muito barata, e lembra que a maior parte dos custos de uma hidrelétrica está na barreira e não na máquina, né? Então vai depender muito da morfologia, mas um número que é boa referência, uma referência mundial, para o grande porte, é 1.000 coisas. O Brasil tem muito pouca, digamos, reserva na área de pequeno porte, muito menos que a China ou a Índia, por exemplo. Mas o Brasil tem grande quantidade de reserva de grande porte. Então, as vantagens estão lá, são todas renováveis. A energia eólica hoje está a um preço mais ou menos entre 1.000 e 2.000, portanto, já compete com a hidroelétrica. A cogeração ainda é mais barata, então as formas de produzir eletricidade que são essas aí, podem ser comparadas diretamente. Ainda vamos para a próxima, por favor. A biomassa
ainda está um pouco cara, mas eu acho que vai ser, exceto na cogeração, digamos, a cogeração compete bem, a biomassa, por outros mecanismos, não compete muito bem, tá certo? O gás natural tem um investimento de barato, pequeno, mas é muito cara a produção. O investimento é barato, é comparável à hidrelétrica, mas o custo depois é muito caro por causa do preço do próprio gás, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo enxergar melhor. Solar, a geração direta está lá 5 mil a 10 mil, e os custos da operação também são elevados, porque você tem que, digamos, você tem que pagar pelo investimento inicial. Isso, mesmo que você pague em 10 anos, acontece que como as placas têm que ser renovadas a cada 10 anos, as placas, 10, 20 anos no máximo, né? Então, tem um custo, você fica permanentemente pagando investimento, tá certo? Praticamente. E por isso que não é uma coisa muito aceitável hoje. O nuclear tem um preço absurdamente elevado no investimento, os custos posteriores não são tão elevados, mas são ainda difíceis, não competem ainda com hidroeletricidade, etc. É bom lembrar que as indas e vindas do nuclear têm chegado a uma condição hoje que é bastante negativa. O único país que está ainda fazendo reatores nucleares é a China, certo? Nenhum país do mundo hoje tem um programa a não ser o Brasil tem, mas não está levando muito a sério, parece. Mas a não ser só a China que está fazendo um programa importante de construção de reatores nucleares, né? A Coreia do Norte parou o seu programa nuclear, já não está mais. Ele tem um programa de produção de artefatos nucleares. Mas usina nuclear mesmo já pararam, tá certo? Uhum. Enfim, o nuclear eu acho que está condenado. É muito pouco provável que algum país do mundo o retome novamente de uma maneira significativa. Mesmo os Estados Unidos, depois de um certo período de retomada, recuou hoje, porque é inviável. Lá nos Estados Unidos, principalmente, porque quem paga os custos é o setor privado. E o setor privado não quer entrar com esses custos do investimento. É muito elevado os investimentos. Então, é muito pouco provável hoje que qualquer empresário do mundo queira fazer isso. E governos estão também recuando, tá certo? A França, que insistiu durante muito tempo com o seu programa nuclear, e apesar de grandes competências que ele tem no coisa, até a França está hoje já reduzindo o seu programa. A Alemanha parou, né? A Alemanha interrompeu completamente, depois retomou um pouquinho, depois agora parou novamente o seu sistema. O sistema nuclear não tem muito, e para o Brasil não tem sentido, porque não compete. Nós ainda temos quantidades de reservas hidráulicas extremamente elevadas ainda deve ser suficiente para chegarmos àqueles números mágicos dos 5 mil kWh por ano, tá certo? É suficiente para a gente chegar até lá, tá certo? Próximo, por favor. Fontes de geração ainda, bom. Hidro pequena, o que é? Impacto na... Bom, como todo mundo sabe, tem um grande problema com a hidroeletricidade, a pequena não é mais a grande, por causa dos movimentos ambientalistas, tá certo? Que eu acho que são equivocados, né? Eu me lembro da última vez em Belmonte, né, que vieram, inclusive, grandes artistas do exterior, né? Cada um com o seu jatinho, tá certo? Gastando um bocado de combustível fóssil, né? Eu quero saber se a opção é fóssil, os ambientalistas deviam estar mais preocupados com os fósseis justamente, porque o efeito estufa está aí, não há hoje mais nenhum cientista, tem um cientista sério no mundo inteiro, que é meio
Zeeman, que é um suíço, ele é o único pessoal reconhecido pela academia científica como um bom cientista que faz oposição, que não acredita, digamos, no efeito estufa. Mas o resto, os cientistas todo do mundo, isso deve ser suficiente para convencer todo mundo que a evidência hoje é esmagadora da existência do efeito estufa e da sua relação com o aumento do CO2 e outros gases na atmosfera. Eu acho que deveríamos ter certeza disso e fazer nossos projetos levando sempre isso em consideração. É por isso uma das razões que eu acho que o governo fez um equívoco ao incentivar o pré-sal em detrimento do álcool. Nós fizemos um grupo de cientistas lá da Unicamp, fez um estudo bastante consequente, que até hoje ninguém contestou uma linha daquele estudo, que prova que nós podemos fornecer a mesma coisa, a mesma quantidade de energia que poderia vir do pré-sal, e não só por 40 anos, porque o pré-sal, se ele entrar em produção natural, né, certo? Vai durar 40 anos, mas não só para o resto da vida, usando apenas 1/3 do que existe hoje como pasto. Lembra-se que o que se usa hoje como pasto é um absurdo. Nós temos mais ou menos 1 hectare por vaca, quer dizer, isso é vaca demais, quer dizer, vaca de menos para tanta coisa, né? Então, é muita terra, quer dizer, hoje as técnicas, inclusive, mais econômicas, envolvem um certo nível de confinamento, né? Quer dizer, tentar continuar, digamos, usando 200 milhões de hectares que o Brasil usa só para pasto, tá certo? Então, se fizer uma redução, usarmos esses pastos, não usar, há outras terras por aí que podem ser utilizadas, mas se usarmos só o pasto, 1/3 disso, nós substituímos 10% do petróleo do mundo, tá certo? Do mundo inteiro. O Brasil vira uma Arábia Saudita, tá certo? Em biomassa, em álcool, tá certo? Com álcool. Isso são dados incontestáveis. Eu apresentei 2 vezes para o presidente Lula, para a nova presidente Dilma, mas o pré-sal virou uma fixação, digamos, um sonho. Assim, é claro que é um grande sonho, mas é um sonho inatingível, quer dizer, é muito caro aquilo lá. E depois é passageiro, são 40 anos só de produção. Né? Então, eu acho que temos que voltar a pensar no álcool como uma grande solução para o país. A tecnologia está aí, tá certo? Ainda tem coisas novas acontecendo, mas com a atual tecnologia, a eficiência hoje de produção é maior que a eficiência do que a energia solar, por exemplo, e é muito mais barato, certo? A eficiência... E é renovável, inteiramente renovável, tá certo? Não há problema nenhum e não precisa invadir a Amazônia, nunca invadiu a Amazônia, isso tudo foi uma conversa nasceu na Europa com interesses particulares dos plantadores de alguns produtos que eram competitivos com a cana, né? Então, de qualquer maneira, eu acho que o Brasil tem que rever 2 coisas, certo? Em primeiro lugar, rever a questão, o que é pior para a natureza, tá certo? Um aumento do efeito estufa devido a fósseis, que vai ser a solução alternativa, ou hidrelétricas na Amazônia. Nós vamos ter que aproveitar aquelas hidrelétricas na Amazônia. Depois também não é nada provado cientificamente e de uma maneira que há prejuízos para a natureza quando você aumenta as áreas alagadas. A área alagada é sempre fértil de vida, fértil de novas espécies, e pode ser inclusive para a produção de peixes, etc. E tal. Quer dizer, a área alagada não é um malefício enorme. Certo? Claro que se alagar todo o Brasil, aí sim. Mas a área além do mais, né, eu me lembro de uma visita que eu fiz às Três Gargantas, lá na China, né, num momento que todo mundo estava reclamando que ia ter que mudar de lugar, digamos, de deslocar uma população de mais de 1 milhão de pessoas. O governo chinês fala 1 milhão,
outras entidades falam de 1,5 milhão, 2 milhões, seja lá o que for. Em 10 anos depois de estabelecido, mais de 1 milhão de chineses deixaram de morrer porque todas as enchentes que costumavam haver no Yangtze deixaram de existir, tá certo? Então, a regulagem dos rios é uma coisa extremamente desejável, porque a natureza não é assim tão perfeita que fez rios perfeitos, tá certo? Os rios inundam e derrubam casas e fazem o diabo, tá certo? Atrapalham a vida, mas estamos acostumados. Então, ficamos com medo de fazer represas que vai matar 2 ou 3 peixinhos lá, ou coisa parecida assim, certo? Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser estudada com seriedade, cientificamente. Quais são os prejuízos e quais são os ganhos que se tem com as hidrelétricas na Amazônia, né? Eu acho isso e o pró-álcool, acho que são soluções que o Brasil deveria retomar, quer dizer, que são as hidrelétricas com represa, hidrelétricas que não sejam fio d'água como estão fazendo, que se perde muito, porque a grande vantagem da hidroeletricidade, da represa, é você poder acumular energia, porque depois que se faz a eletricidade, não tem como acumular mais, é muito caro acumular eletricidade. Então, tem que acumular a água lá em cima, certo? Se você tem represas grandes, você tem certeza de que não vai faltar eletricidade por uns 3 meses, sei lá, dependendo, obviamente, do tipo de uso que se faz. De qualquer maneira, temos que voltar a pensar com mais seriedade e não ficar cedendo aos ambientalistas. Lembra que os ambientalistas não é a sociedade, tudo bem, eles têm que existir, é ótimo que existam, mas eles não são a sociedade. Digamos, as políticas públicas têm que levar em conta, digamos, o ambientalismo, mas não pode ser só isso, tá certo? Eu sei que o senador Suplicy vai me chamar a atenção, vai brigar comigo, mas de qualquer maneira. Então, são 2 casos que eu acho que eu deixo aqui. Eu fiz questão de vir aqui pelo respeito de há tantos anos que tenho pelo senhor, e embora esteja se iniciando uma sessão importante lá sobre o senador Ronaldo Cunha Lima, depois eu quero ir, mas eu vim aqui para aprender, professor Rogério Cerqueira Leite, há muito que eu respeito, e então quero ouvir o seu diagnóstico. Tá bem. Veja bem, então, como resumo das coisas do que eu queria dizer aqui aos senhores, né? Eu queria deixar claro que há 2 pontos, digamos, hoje, todas 2 decisões que têm que ser reavaliadas. Eu nunca entendi muito bem por que esse governo deu uma tal preferência para o pré-sal. O pré-sal vai ser caro, é poluente, todo mundo briga por aí por causa do pré-sal, e quando se fizer nada vai acalmar mais o ambiente do que fazer uma opção pelo pró-álcool, pelo álcool novamente. Certo? Eu tenho certeza que nós vamos ter muito mais paz no Brasil, com retomando o álcool. Era só isso que eu queria dizer. Muito boa. Mais tarde eu falo com você, tá? Muito obrigado ao professor Dr. Rogério Cerqueira Leite pela sua explanação, que dá uma visão global desse ciclo de audiências públicas que hoje estamos iniciando, que tem como tema energia. E passo a palavra agora, com satisfação, ao professor Dr. Luiz Cury, representando o Conselho Nacional de Educação. Boa noite, presidente, boa noite, senador. É um prazer muito grande estar aqui. Boa noite, professor Rogério. Simplesmente para, reforçar a cooperação entre o Conselho Nacional de Educação e o Senado Federal, né, no sentido de apoiar iniciativas como a da Comissão de Infraestrutura, do presidente Collor, em mobilizar conhecimento, mobilizar conteúdos, mobilizar, enfim, o esforço dos intelectuais, das universidades brasileiras, para atualizar, digamos assim, as políticas públicas, para colocá-las numa perspectiva de agenda, digamos, contextualizada, interpondo experiências recentes, nacionais e internacionais. De fato, é uma função
necessária, não é, dos órgãos que trabalham com educação, que mobilizam a educação, propiciar o contato, não é, entre a produção de conhecimento e as experiências de pesquisadores junto a empresas e como agentes de outras políticas, a iniciativas de relevância como as que o Senado Federal hoje inicia. Muito obrigado pelo convite, presidente. Muito obrigado pela presença do professor Dr. Luiz Cury, representando o Conselho Nacional de Educação, nessa sessão de abertura desse ciclo de audiências, em que o tema será, como já disse, energia. E antes de encerrarmos a presente reunião, eu agradeço a presença de todos, em especial do nosso convidado, professor Rogério Cerqueira Leite. Não sem antes indagar se Sua Excelência, o senador Eduardo Suplicy, gostaria de fazer alguma indagação ao nosso palestrante da noite de hoje. Querido professor Rogério Cerqueira Leite, prezado professor Luiz Cury, muito boa noite e cumprimento ao presidente Fernando Collor pela iniciativa de iniciar esse debate sobre as fontes de energia. O professor Rogério Cerqueira Leite nos colocou quão importante é para o Brasil, que tem reservas extraordinárias de energia por causa das nossas águas, de nossos rios, de podermos aproveitar da maneira mais adequada e eficiente, e é uma forma de energia relativamente não tão cara. Há que se ter os cuidados com o ambiente, com a população ribeirinha que porventura possa ser, seja lá em Belo Monte ou em outros lugares, afetada, mas na medida em que se tiver esses cuidados, com os quais tenho certeza que Vossa Excelência, o senhor como professor também está de acordo que sejam observados os direitos e garantias da população afetada, mas também chama a atenção para o extraordinário potencial que nós temos de utilizar mais a cana-de-açúcar como fonte de energia, sobretudo com a qualidade de ser renovável, e aponta que ela pode ser mais econômica do que, por exemplo, a exploração do petróleo. E eu gostaria de lhe perguntar sobre em que medida, em seu conhecimento, a acumulação de conhecimento e de, inclusive, experiências internacionais, considera que qualquer que seja a fonte de energia aproveitável, seja recursos naturais tais como o petróleo, seja a hidrelétrica, seja da cana-de-açúcar, ou a eólica, ou a solar, e assim por diante, a nuclear. Se nós quisermos também utilizar estas fontes de riqueza para realizar justiça no país, na sua avaliação, que modelo considera o mais adequado das experiências internacionais e que poderiam ser objeto de nossa reflexão quando temos um governo como o da presidenta Dilma, que tem o propósito de erradicar a pobreza extrema, a pobreza absoluta, de construir uma sociedade justa. Então, na medida em que há diversos modelos onde os responsáveis por estes países pensaram em aliar a geração da riqueza criada com a melhor distribuição da riqueza, da renda, se considera que algum modelo deveria ser levado em consideração por nós brasileiros. Essa é a minha pergunta. Bom, eu sinto bem isso. Olha, o capitalismo é inevitável. Pode ser um mal, mas não tem outro jeito. Nós estamos aí, não tem... O nosso mundo é um mundo capitalista, certo? É a natureza humana, mais ou menos, que impõe isso, né? Não temos muita escolha, tá certo? Eu acho que, claro que as medidas que estão sendo adotadas
presidente são absolutamente saudáveis e necessárias, tá certo? Não tenho dúvida sobre isso, certo? Que já foram desde o governo Lula, etc. Uma desconcentração da riqueza vem acontecendo já e deve prosseguir nessa direção. Mas eu não sei como, eu acho a ideia do pré-sal, de ser distribuído os royalties em educação, em ciência e tecnologia e tal, saudável, mas devemos lembrar que o pré-sal, mesmo que ele venha a acontecer, ainda não está certo, as tecnologias não estão aí, né? Estão sendo desenvolvidas, né? Mesmo que ele venha a acontecer, esses royalties vão cessar daqui a pouco, né? O petróleo acaba, tá certo? Não há como pensar que o petróleo brasileiro vai ser... É claro que outros países do mundo, os Estados Unidos, por exemplo, agora está comprando petróleo vindo daquelas areias, como é que se diz, aquelas areias que contém petróleo dentro, que tem um pouco de óleo dentro, né? Mas não são cada vez mais caro o petróleo e cada vez mais inatingível, certo? Então, hoje ainda temos 1 trilhão de barris, o que é muito, é bastante, certo? Mas isso vai acabando. Nós estamos usando aí 70, 80 bilhões de barris por ano, né? Então, vai acabar logo esse petróleo, né? Então, não há outro jeito. Eu acho que, tudo bem, fazer isso pela educação nesse momento, mas temos que saber, daqui a pouco acaba esse dinheiro, como é que fica a educação sem esse dinheiro? Vamos abandoná-la de outro jeito, porque não é um investimento inicial só. Exige uma continuidade, tá certo? Eu acho isso um perigo de desaparecendo aos poucos os royalties e a educação ficar na mão, tá certo? Mas tudo bem, vamos ser pragmáticos e imediatistas, tá certo? Usar isso. Mas, na minha opinião, eu creio que não há muitas soluções. Essa é uma boa coisa, mas e daí? Quer dizer, isso vai trazer uma distribuição de renda, porque os estados vão aplicar mais, etc. Lá. Vamos ver se isso vai funcionar mesmo, tá certo? Embora eu não tenha muita confiança nisso. Agora, se o senhor está pensando em usar coletividades, etc., tal, na era de produção de cana-de-açúcar, eu tenho dúvidas, tá certo? A nossa própria experiência com esses coletivos, com essas formas avançadas de socialismo, não funcionaram. Funcionam talvez em Israel, porque naquilo lá não tem outro jeito, certo? Mas no Brasil, onde ainda precisamos de capitães de indústria, ainda precisamos de gente agressiva e que são inevitáveis. Não existe país no mundo que tenha crescido significativamente, a não ser dentro dessa forma, da forma que está aí, tá certo? Mas, se o senhor me permite que humildemente possa lhe dizer como combinar até o sistema de mercado com uma renda igual paga a todos, eu vou lhe contar brevemente. O presidente Collor conhece bem já, porque já me ouviu muitas vezes contar essa história. O prefeito de pequena vila de pescadores em Bristol Bay observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca. Como muitos continuavam pobres, ele sugeriu 3% de imposto sobre o valor do pescado. Mas o imposto sou contra, muitos protestaram. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que 10 anos depois, aquele prefeito Jay Hammond tornou-se governador em 1974 do estado do Alasca, que havia, tal como nós agora, na Bahia, no Oceano Atlântico, no camada pré-sal, encontrado ao norte do Alasca, na Baía de Prudhoe, enorme reserva petrolífera. Em 1976, disse esse governador aos seus 300 mil habitantes: nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como o senhor salientou, é não renovável. Vamos separar 25% pelo menos dos royalties para formar um fundo que a todos pertencerá. Quis que todos votassem e debatessem. 76 mil a 38 mil, 2-1 venceu. E desde então formaram o Fundo Permanente do Alasca, investindo aqueles royalties em títulos de renda fixa e US Bonds
ações de empresas do Alasca diversificando a sua economia dos Estados Unidos, internacionais como as 30 mais rentáveis do Brasil, como a Petrobras, a Vale do Rio Doce, Itaú, Bradesco, empreendimentos imobiliários. O fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para 44 bilhões de dólares hoje. Cada pessoa residente no Alasca, se entre 1º de janeiro e 31 de março preencher um formulário de uma página só, sou o professor Rogério Cerqueira Leite, trabalho na Unicamp, resido em tal lugar, não precisa declarar seu rendimento ou patrimônio, apenas um ano ou mais residindo ali. Vamos supor que o prefeito de Campinas já abraçasse a ideia e colocasse lá em vigência. O senhor poderia dizer, no ano passado eu fui até o Alasca verificar se o que o senador Suplicy me contou funcionava, funciona mesmo. Agora já indiquei ao prefeito, já é lei no Brasil. O senhor pode recomendar à presidenta Dilma para seguir o exemplo. E está funcionando aqui, se o senhor estivesse lá residindo. Então, na última semana de setembro ou 1º de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária, ou se preferiu por cheque enviado à sua residência, teria, se lá estivesse vivendo, recebido primeiro 300, depois 400, 500 e pouco, no ano 2008, porque o petróleo tinha subido muito. No último ano da candidata a vice-presidente, mas então governadora do Alasca, Sarah Palin, ela acrescentou mais 1.200 do orçamento do Alasca para melhorar o dividendo, que foi então 3.269 por habitante. Pai, mãe, 3 crianças teriam recebido, 5 pessoas na família, porque é igual para todos, $16 mil, pouco mais, pelo direito de participar da riqueza do estado do Alasca. Qual foi a consequência para um estado dos Estados Unidos com economia de mercado e funcionando com este sistema? Tornou-se o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos. No ano passado, o coeficiente Gini dos Estados Unidos foi 0,47. Distrito de Colômbia, 0,533, lá onde fica Washington, um pouco mais do que nós temos agora, 0,519, depois do decréscimo na última década. E no Alasca, 0,40. E até para Sarah Palin, qualquer liderança política no Alasca é considerado suicídio político hoje, propor o fim deste sistema. Ou seja, se o senhor quiser ler Real Freedom for All, What of, If Anything Can Justify Capitalism, o professor Felipe Vampares lhe dirá por que é possível até se compatibilizar um sistema de mercado com um sistema onde se proverá uma renda básica para todos, conforme, aliás, o Congresso Nacional já aprovou. Falta apenas instituir. Mas é com alegria que eu gostaria de lhe dar a 7ª edição de meu livro, que eu vou mandar buscar, que trata deste assunto. Mas o que eu fiquei pensando é que o princípio não precisa ser o petróleo. De qualquer forma de riqueza gerada, inclusive da eventual riqueza proporcionada pela cana-de-açúcar, seja para a produção do açúcar, seja a produção do álcool, do etanol, sempre poderemos separar uma parcela do rendimento para formar um fundo que a todos pertencerá, tal como proposto em 1795 pelo maior ideólogo da Revolução Americana e Francesa, Thomas Paine, cujas ideias estão se implantando agora no século XXI. Então, sugiro que o senhor na Unicamp, quem sabe convide até um dia o professor Felipe Vampares, maior autoridade sobre esse tema, para falar a respeito. Na sexta-feira passada, eu fui convidado pelo prefeito de Campinas para expor a ele como é possível, talvez em Campinas,
fazer do município, que já foi pioneiro do que hoje é o Bolsa Família, com Magalhães Teixeira, se tornar um exemplo pioneiro também da renda básica de cidadania. Muito obrigado, meus parabéns ao senhor. E vim aqui pelo respeito que tenho para com você, inclusive porque fui seu colega colaborador na Folha de São Paulo também, de 76 a 80, e muitas vezes ali nós encontramos-nos. Então, eu conheço menos o professor Luiz Cury, mas muito obrigado por essa oportunidade de reencontrar o professor Rogério Cerqueira Leite e o professor Luiz Cury. Muito obrigado. Muito obrigado, Sua Excelência, senador Eduardo Suplicy. Eu perguntaria ao professor Rogério Cerqueira Leite se teria mais algum comentário a fazer sobre eu só acho que é muito claro. O Alasca tinha uma quantidade de petróleo muito grande e tinha uma população de quanto? Era 300 mil, hoje 300 mil. Mas naquele tempo era 300 mil. O Brasil já está com 180 milhões. 194, isso. Pois é, mas você não acha que é fácil fazer 194 milhões? É muita gente para esse tipo de coisa, você não acha? Não, eu acho que hoje já existe uma renda básica que é a Bolsa Família. Uma renda mínima ou Bolsa Família. Eram 3,5 milhões de famílias em 2003, hoje já são 13 milhões 580 mil. Já são mais de 50 milhões, um quarto da população brasileira em 10 anos. Um pouco mais, chegaremos aos 200 milhões que seremos em breve. Isso. Vai ser possível. Depende da vontade e de chegarmos à conclusão de que é uma boa ideia. Eu estou persuadido de que quero persuadi-lo também. Muito obrigado a Sua Excelência, o senador Eduardo Suplicy, que sempre com a sua presença nos abrilhanta todos os nossos debates e as nossas audiências públicas. Portanto, antes de encerrarmos a presente reunião e agradecendo a presença de todos, em especial ao nosso convidado, professor Dr. Rogério Cerqueira Leite, professor emérito da Universidade Estadual de Campinas, gostaria de agradecer a ele pela importante contribuição que aqui ofereceu para o ciclo de audiências que hoje estamos dando início. Por fim, agradecer também ao professor Luiz Cury, professor Dr. Luiz Cury, representante aqui nesta nossa reunião do Conselho Nacional de Educação, pela sua participação efetiva para que esse ciclo de audiências pudesse ser realizado. Muito obrigado ao senhor professor Luiz Cury. E, por fim, convoco as senhoras e senhores senadores para a nossa próxima reunião a ser realizada no dia 20 de março, quarta-feira, às 8h30, neste plenário com pauta deliberativa e audiência pública com a presença do diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, general Jorge Ernesto Frache. Informo ainda que realizaremos nessa quinta-feira próxima, dia 21, reunião conjunta com a Comissão de Assuntos Econômicos, com a presença do excelentíssimo senhor ministro Guido Mantega, para discutir sobre as parcerias público-privadas e as perspectivas de oportunidade de parceria com o setor privado com relação aos projetos de infraestrutura. Da mesma forma, convoco os senhores membros desta comissão para a nossa próxima, a primeira audiência pública do ciclo Energia e Desenvolvimento do Brasil, a ser realizada no dia 27 de março deste ano, tratando de eletricidade convencional, tendo como assuntos a serem debatidos hidroeletricidade, que terá como palestrante o Dr. Albert G. de Mello, da CEPEL. O segundo assunto, termoeletricidade, dentro desta mesma audiência pública. Termoeletricidade, tendo como palestrante o professor Sérgio Bajai, da Unicamp. E o terceiro assunto, energia nuclear, tendo como palestrante o professor Luiz Pinguelli Rosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esta audiência pública terá como debatedor o professor Secundino Soares Filho, da Unicamp.
Dizendo isso, agradecendo mais uma vez a presença de todos, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.